Olá, pessoal do Congresso Nacional de Entomologia Online. É com muita satisfação que eu venho hoje apresentar um assunto muito importante para vocês, que é os métodos de coleta de formigas para estudos ecológicos. Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar um pouco. Bem, meu nome é Vanessa Ferreira da Silva. Eu sou bióloga formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente eu sou mestranda do programa de pós-graduação também da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E eu trabalho com formigas da Caatinga, analisando como as influências antrópicas podem influenciar nas funções ecossistêmicas desempenhadas pelas formigas na Caatinga. Mas antes de começar com o assunto em si, das formas de coletar formigas, eu gostaria de fazer um breve histórico das formigas, uma breve introdução das formigas para quem não está acostumado com as formigas ou para quem não conhece nada das formigas, para adequar vocês ao assunto. Inicialmente, provavelmente as primeiras formigas caminharam pela Terra entre 139 e 158 milhões de anos atrás. O fóssil mais antigo pertence à subfamília que já foi extinta, que foi a Sphecomyrmini. Aqui vocês podem ver um exemplo desse fóssil que foi preservado em âmbar. Essa formiga ela possui um proeminente ferrão, mas foi apenas a partir de 60 a 50 milhões de anos atrás que as formigas se tornaram os insetos dominantes em florestas, savanas e outros ambientes também. Conjuntamente nesse intervalo de tempo, as plantas com flores se diversificaram juntamente com animais vertebrados. Porém, apesar de ocorrer mudanças morfológicas ao longo do tempo nas formigas, o modelo básico ainda continua. Partindo disso, como a gente pode diferenciar uma formiga dos demais himenópteros, que é a ordem a qual as formigas pertencem, assim como abelhas e vespas? São diversas características que a gente pode analisar. Eu vou começar falando das antenas. As formigas, elas possuem uma antena geniculada, que é como se fosse um cotovelo, enquanto que as abelhas elas não possuem antenas geniculadas. Os escapos das abelhas não possuem dobra, enquanto que o escapo das formigas vão possuir essa dobra, né? E também os segmentos do flagelo da antena da abelha, ele é quase linear, enquanto que nas formigas eles vão possuir essas curvaturas. A gente também pode observar a inserção do tórax e do abdômen. Nas abelhas, elas não possuem uma estrutura chamada de pecíolo, enquanto que as formigas elas vão possuir pecíolo. Algumas delas até possuem pós-pecíolo, que é como se fosse um segundo pecíolo. Nessa segunda imagem aqui, mais ampliada, vocês podem observar o que seria o pecíolo. Nas abelhas, entre o tórax e o abdômen não possui essa estrutura, enquanto que nas formigas possuem essa estrutura peciolar.
Assim como também nas vespas. As vespas elas não possuem esse pecíolo. O tórax ele se conecta diretamente ao abdômen, sem nó entre eles, enquanto que a formiga vai possuir esse pecíolo, né, essa estrutura peciolar. Além disso, existe um caráter que é exclusivo das formigas, que é a glândula metapleural. Ah, mas para que serve essa glândula metapleural? É principalmente para proteção, asepsia corporal, proteção do ninho e controle de patógeno, principalmente em formigas do gênero Atta, que são as que cultivam fungo. As formigas que possuem essa glândula, elas vão secretar essa substância que vai proteger tanto ela quanto o ninho da propagação de micro-organismos que podem estar ali naquele ninho. Muitas formigas vão possuir essa glândula desenvolvida, enquanto outras podem ter ela mais atrofiada ou até escondida debaixo da sua cutícula corporal. Esse caráter é um caráter exclusivo de Autapomorphia de Formicidae, que é a família onde todas as formigas estão inseridas. Essa glândula a gente vai encontrar nas extremidades posterolaterais do metatórax, que é nessa região aqui das formigas, certo? Falando sobre o comportamento das formigas, as formigas, assim como abelhas e cupins, elas são chamadas de eusociais, são insetos eusociais. Mas como é que a gente considera um animal eusocial? Bem, eles precisam atender a três principais características. No caso das formigas, seria divisão de tarefas. O que seria isso? Indivíduos operários, formigas operárias, que são ou estéreis ou possuem uma capacidade reprodutiva menor, elas vão possuir a função de forrageamento, como vocês podem ver nessa imagem, que é a procura de alimento. Vão também ajudar ali na proteção do ninho, enquanto que a rainha vai ser a responsável pela reprodução. Ela vai ser responsável de colocar ovos, fazendo com que a quantidade de indivíduos daquele ninho aumente. Então a gente pode observar uma divisão de tarefas. O segundo caráter para ser um animal social é o cuidado cooperativo, onde indivíduos da mesma espécie vão atuar conjuntamente para cuidar de formas mais jovens, ou seja, as formigas vão cuidar dos seus ovos e larvas. Por último, é a sobreposição de gerações, que é quando os filhos adultos vivem no mesmo ambiente, no mesmo ninho que os pais, e as gerações mais novas, colaborando também ali para o bem-estar da colônia. E onde é que vivem as formigas? As formigas a gente vai encontrar em diversos lugares. Vou começar falando um pouco sobre as formigas que fazem ninhos subterrâneos. Principalmente as do gênero Atta, elas gostam de fazer ninhos subterrâneos com metros e metros de profundidade. Como vocês podem observar, essa imagem foi feita por um cientista que ele pegou um ninho de Atta
já desativado e colocou cimento na boca desse formigueiro e depois começaram a fazer as escavações dessas estruturas. E aí eles tiveram a noção de como pode ser grande um ninho subterrâneo de formigas, cheio de câmaras e corredores também. Esses ninhos eles são facilmente encontrados porque esses ninhos possuem essas estruturas aqui, que são como montezinhos de areia, que são as que a gente chama de murunduns. A gente também pode encontrar formigas em árvores, que são as formigas arborícolas. Elas habitam diversos tipos de cavidades que estão disponíveis nas copas das árvores, como galhos podres, ou podem até construir ninhos em aglomerados de raízes de plantas. Na Amazônia, a gente encontra bastante plantas mimecófitas, que basicamente são plantas que possuem estruturas ocas ou cavidades que têm a única função de abrigar colônias de formigas. Com isso, a planta ganha proteção contra herbívoros em tempo integral, enquanto as formigas vão ganhar proteção e também vão se alimentar das substâncias dessa planta. Essa planta, ela possui estruturas chamadas de domáceas, que são estruturas ocas, que é onde as formigas vão ficar ali fixadas, né? Vivendo nessa planta. A gente também encontra em ninhos de cupins, seja ele ativo ou não ativo. Naturalmente, as formigas são predadoras de cupins. Então, a gente encontra diversos tipos de interações ecológicas com esses dois tipos de insetos. A gente pode encontrar um comportamento chamado de predação agressiva, que é quando as formigas usam seu olfato e suas vibrações para achar esses cupinzeiros e elas vão atacar os operários, ninfas e ovos desses cupins, tomando conta ali daquele cupinzeiro. Mas também existe um comportamento chamado de coabitação ou inquilinismo, que as formigas elas vão viver em galerias secundárias dentro desse cupinzeiro, sem necessariamente atacar a colônia de cupins. Então eles vivem em uma certa harmonia. E agora sim, vamos para o assunto principal da palestra, que é os métodos de coletar formigas. Por serem insetos muito abundantes, as formigas elas fogem em diversos locais e, consequentemente, existem inúmeras técnicas de coleta de formigas para cada parcela da comunidade de formigas. E eu vou falar logo que não existe nenhuma técnica de coleta que seja eficiente para capturar todas as formigas daquele ambiente. Mas a maneira mais simples de capturar as formigas é através da coleta manual, ou coleta ativa, que requer um coletor ali em tempo integral para fazer essa coleta das formigas. Aqui é um exemplo de coleta ativa, quando a gente encontra um ninho ou uma trilha de formigas, a gente vai pegar uma pinça e vai colocar esses espécimes em tubos. Tá? A gente utiliza dois tipos de pinça normalmente. A pinça dura, que é para formigas maiores, e a pinça mole, que é para formigas menores. E aí, após
pega elas com a ajuda dessas estruturas, a gente vai colocar esses espécimes em tubos, que pode ser tubo criogênico ou Eppendorf, que tem álcool 70 dentro deles. A gente tenta minimizar ao máximo os danos ao animal. Porque se a gente quebrar uma pata, uma cabeça, vai dificultar a identificação dessa formiga em laboratório. Então é importante a gente fazer uma coleta com cuidado para não danificar as formigas. Outro tipo de coleta ativa é utilizando o pincel. Pode ser pincel de pintura mesmo. A gente pega um pouquinho de álcool, coloca na ponta desse pincel e captura as formigas. Esse tipo de técnica é para formigas muito pequenas. E é muito fácil de pegar elas usando esse pincel. E aí depois a gente vai e acondiciona elas naqueles frascos que eu falei anteriormente. Também existe esse tipo de material, que é o aspirador entomológico, que basicamente ele tem dois lados, duas mangueiras. Um lado a gente vai aspirar e o outro lado a gente vai colocar no substrato que a gente quer coletar essas formigas, como no exemplo aqui da imagem. Um lado fica onde está o animal e o outro a gente vai aspirar. Essa técnica requer um pouco de experiência, porque tem que ter um certo nível de sucção para a gente não acabar aspirando esses insetos. Outro tipo de coleta ativa é o guarda-chuva entomológico, que é mais utilizado para formigas arborícolas. A gente basicamente vai bater em algum tipo de arbusto, vai segurar nessa parte de madeira e as formigas vão caindo nesse tecido aqui. Eu vou mostrar melhor nesse vídeo aqui. Ó, a coletora ela vai batendo no arbusto, nos galhos e vai segurando ali no guarda-chuva entomológico. E as formigas vão caindo ali. É interessante nesse vídeo que ela utiliza também o aspirador entomológico. Então vocês podem ver que a gente pode combinar diversos tipos de métodos de coleta de formigas no mesmo experimento, para facilitar nossa vida, né? Outro tipo é a utilização de iscas. As iscas são bem comuns em estudos de formigas e o pessoal utiliza sardinha, atum, ração de cachorro, substâncias açucaradas. Por exemplo, aqui foi uma imagem que eu mesma registrei no meu experimento, que eu estava utilizando frango como isca. E em poucos minutos as formigas chegaram ali para se alimentar dessa matéria. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma Dinoponera que foi vista no meu experimento simplesmente arrancando o pedaço da isca. Essas formigas elas são muito grandes e muito fortes, então elas têm uma facilidade enorme de cortar
literalmente cortar a isca. Então, só um fragmento da isca já é capaz de fazer com que em poucos minutos as formigas cheguem ali. Muitas das vezes chega uma formiga, depois ela sai da isca e volta com um monte de formigas, ou seja, ela faz o recrutamento de formigas operárias para ajudar, né, a pegar essas iscas. Mas se seu objetivo for coletar o maior número de espécimes de um local, é melhor utilizar outros métodos, como por exemplo a armadilha de queda, que é o chamado pitfall. O pitfall a gente vai instalar com a ajuda de um tipo de pá, pode ser pazinha de jardim. A gente vai cavar um buraco no solo e vai colocar um pote plástico nesse buraco com a solução dentro. É muito importante que esse pote esteja rente ao solo, porque se ele estiver mais alto ou mais baixo que o solo, as formigas podem não conseguir cair nessa armadilha. A gente também utiliza esse tipo de estrutura que é para proteger a armadilha de chuva. Em muitos lugares chove bastante. Se a gente não coloca esse tipo de proteção, a água da chuva pode entrar nessa armadilha e acabar transbordando todo o conteúdo que está na armadilha, principalmente as formigas que caíram, né? Então vai ser um material todo desperdiçado. E essa armadilha, ela fica em campo durante 48 horas. A gente instala, deixa 48 horas, depois volta para coletar os animais que estão ali. Aqui um exemplo dos potes plásticos que eu estou utilizando nas pitfalls. A gente estava utilizando essa tampa como proteção e também palito de churrasco dessa forma para proteger da água da chuva, né? E é muito importante que essa proteção não fique colada com a parte do solo, porque tem que ter um espaço para que as formigas consigam entrar. Então, se a gente colocar esse prato ou tampa muito colado no solo, as formigas simplesmente não vão conseguir cair na armadilha. Então, tem que ter esse cuidado. Dentro do pote do pitfall, a gente coloca álcool 70, que é para conservar o bicho, né? Porque ele vai ficar ali durante 48 horas no campo. Detergente neutro, que é para evitar que a formiga afunde e facilite nossa vida para coletar elas boiando assim, né? E a gente também coloca um pouco de água. Também existe as pitfalls arborícolas. A gente pega barbante ou linha e amarra essas armadilhas nas árvores. E é importante vocês perceberem nessa imagem que eles utilizaram um tronco já para proteger essa armadilha da chuva. Então é importante vocês procurarem algum tipo de tronco, galho, que faça esse sombreamento para evitar que a água da chuva entre aqui e estrague todo o experimento. Também existe o extrator de Winkler,
que é quando a gente quer fazer o levantamento de formigas da serrapilheira. Então a gente pega a maior quantidade de serrapilheira possível com auxílio de luvas, né, para evitar ferroadas de animais peçonhentos. Vai colocar nessa parte da peneira que vai chacoalhar. Vou mostrar aqui nessa segunda imagem. Essa parte aqui, ó, tem uma peneira. Então a gente vai peneirar durante 1 minuto. O material peneirado vai se depositar aqui nessa parte de baixo. Depois a gente coloca o material peneirado aqui dentro do extrator de Winkler. E aqui embaixo tem um pote contendo álcool 70. Aqui é uma ilustração de como fica por dentro, né? A gente vai, chacoalha o material, pega esse material, coloca aqui dentro numa espécie de saco com furinhos e vai caindo as formigas nesse frasco. E esse experimento pode durar 48 horas. No próximo slide eu vou mostrar 2 vídeos a vocês, que é exemplificando como utilizar essa armadilha. Mas lembrando que cada coletor tem uma forma e não necessariamente esse vídeo é um padrão, mas é basicamente assim que funciona. Olha, utilizando luvas, vai pegar a primeira etapa do Winkler, né, que é a peneira. Vai pegar toda a serrapilheira ali que ele quer e vai chacoalhar. O material depositado na parte de baixo do tecido, né? Ele vai guardar num saquinho para levar para o laboratório. E a etiqueta, né? Muito importante. Aqui já é a parte de laboratório. Ele coloca um tubinho vazio de antemão, pega aquela sacola de campo, né? E vai colocar em um saco com quadriculados, né? Um saco como se fosse uma peneira. Ele encaixa, né, essa sacola ali na estrutura do Winkler, deposita algum resquício que ficou no outro saco. Interessante que ele tira esse frasco vazio com resquícios de terra, né? E depois ele coloca o tubo em si de álcool. Nesse caso ele utilizou etanol, pode ser também. E aí ele vai fechar
o Winkler. E aí é só aguardar. Eu gostaria de falar a vocês a importância de etiquetar todo o material que vocês coletarem, seja ele em isca, seja coleta ativa, seja Pitfall, seja Winkler, seja o que for. Por quê? Isso vai facilitar depois você analisar seus dados. Cada espécime ele precisa da sua etiqueta. Então, inicialmente a gente tem uma etiqueta de campo que vocês podem utilizar papel manteiga ou papel vegetal e tem que utilizar caneta do tipo nanquim. Por quê? Ela não sai com álcool. Porque quando a gente pega essa formiga, vai colocar essa etiqueta dentro do álcool que tá a formiga. Com esses materiais, a escrita não vai sair porque a caneta é de nanquim. É importante vocês colocarem o local, o delineamento amostral. No meu caso, teve linha sul, teve linha norte, teve parcela, teve ponto amostral, o tipo de coleta, o tipo de armadilha. Isso tudo é muito importante. Depois, em laboratório, vem a etiqueta oficial, né? Que tem o país, tem o estado de coleta, tem o local de coleta, tem as informações geográficas, as coordenadas geográficas do lugar, tem o nome do coletor. Essa etiqueta ela precisa ter um material mais resistente e ela precisa ser fabricada com impressora a laser, né? Porque depois esse material vai ser depositado em museus de formigas. Por último, gostaria de falar a importância das formigas em estudos ecológicos. Então, as formigas, elas são consideradas um dos grupos mais importantes para a ecologia terrestre, né? Devido à sua elevada biomassa, abundância, diversidade, e elas desempenham funções ecossistêmicas que são essenciais no ambiente, como, por exemplo, predação e controle biológico, que vai regular as populações de outros artrópodes e pequenos invertebrados, contribuindo para o equilíbrio daquela comunidade. Vai atuar também na dispersão de sementes, favorecendo até com que aquela semente saia de perto da planta mãe para outros lugares, e também vão atuar na ciclagem de nutrientes, né, acelerando o processo de decomposição. Porém, essas funções ecossistêmicas, elas são diretamente relacionadas com as variáveis ambientais, como, por exemplo, propriedades do solo, se ele é mais arenoso, se ele é mais argiloso, a temperatura do lugar, a cobertura florestal, se é um ambiente muito devastado ou se é um ambiente mais preservado. A umidade daquele ambiente também vai influenciar. Então é muito importante que a gente avalie como esses impactos do homem, os impactos antrópicos, podem estar relacionados com as taxas dessas funções. Se um local está muito devastado, obviamente vai ocorrer ali uma disfunção na taxa dessas funções ecossistêmicas. Então é muito importante a gente fazer essa avaliação. Além disso, né, as formigas elas vão atuar como verdadeiras bioindicadoras de qualidade ambiental. Então, alterações na composição, riqueza e diversidade das assembleias de formigas
frequentemente refletem as mudanças decorrentes de desmatamento, fragmentação, incêndio, mudanças climáticas, invasões biológicas e diferentes formas de uso do solo também. Com isso, eu finalizo minha apresentação, agradecendo, ao Congresso Nacional de Entomologia Online pela oportunidade de trazer um pouquinho das curiosidades, um pouquinho dos métodos de coleta das formigas. Agradecer também à Universidade Federal Rural de Pernambuco, agradecer à FACEP, que é o órgão de fomento do meu mestrado, e agradecer também ao meu laboratório, que é o Ecoversa, da Universidade Federal de Pernambuco. E aqui está meu e-mail, caso alguém tenha alguma curiosidade, alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.